Saudações família vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. E vamos aqui, pessoal, repercutir esse videozinho aqui que eu separei pra vocês, a apresentação de Coutinho. Cara, o cara chegou, já deu as primeiras palavras como jogador do Vasco. Acompanha, pessoal, esse vídeo aqui que eu separei pra vocês até o final, que está top. Se inscreva no canal, deixa o seu like e, se possível, o seu comentário também. Agora bora acompanhar esse vídeo, pessoal. Alô? Boa tarde, Coutinho. Boa Bem-vindo tarde. de volta. Obrigado. Sou sócio gigante. Tô tendo a honra de poder te fazer a seguinte pergunta: o que a torcida do Vasco representa para você? Pergunta. Cara, eu tenho uma relação, como eu falei antes, de carinho, respeito. É uma torcida que é muito apaixonada, diferente de todos os lugares que eu passei. E a gente vê isso em todos os jogos, lotados, apoiando. Então, estar de volta aqui para mim também é um momento muito bacana de estar jogando ali com o estádio cheio. Então, representa muita coisa para mim, a torcida do Vasco. Coutinho, tá ligado aqui? Tá ligado? Aqui, à sua esquerda, Rafael Marques, ESPN, Rádio Globo CBN. Acho que depois de tanto que já se falou sobre você, e você foi noticiário esse tempo todo aqui no dia a dia do Vasco, o que mais interessa ao torcedor nesse momento é quando o Felipe Coutinho vai estar em campo, né? Se já há uma coisa decidida em relação a isso, como é que está a tua questão física, um panorama, né, da perspectiva da sua estreia, ou reestreia com a camisa do Vasco. A minha vontade era estar em campo ontem já, mas é claro que eu estava no meu período de férias, né? Como todas as férias, eu treino, me dedico, mas obviamente é diferente de estar com o grupo, jogando. Se depender da minha vontade, o quanto antes. Mas obviamente isso tudo vai ser conversado e colocado, imagino que durante essa semana, com todo o pessoal do staff. Aqui à esquerda. Ah lá. Pode ir? Coutinho, boa tarde. O Vasco praticamente acompanhou várias fases da sua vida, né? Você chegou aqui criança, com 7 anos, saiu quando completou 18, agora volta com 32, um cara mais experiente. Queria que você pudesse falar do seu amadurecimento com a camisa do Vasco. Bom, eu vivi toda a minha infância e adolescência aqui no Vasco, né? Eu sempre deixei claro toda a gratidão que eu tenho por esse clube, né? Eu tive um período muito curto, né, na fase profissional aqui no Vasco, e agora volto com 32 anos, jovem ainda, mas espero participar de muitas coisas boas que eu acredito que vai acontecer dentro desse clube. Tim, seu lado esquerdo aqui. Boa tarde, Guilherme Abrão, Itatiaia. Todo mundo sabe que você sempre foi vascaíno e você vinha acompanhando esse Vasco, né? Como é que está a sua expectativa, até olhando o elenco do Vasco, em jogar com Payet, Verratti? Como é que você projeta isso mais para frente? É um elenco com jogadores experientes, jogadores jovens subindo da base, que têm respondido à altura, jogando bem e ajudando o time a conseguir os pontos. A gente vê nos últimos jogos, né? Acho que o principal de tudo é ter esse equilíbrio, e eu espero poder chegar para somar, ajudar. Agora, como um jogador mais experiente, em todos os lugares que eu passei, eu tive sempre a referência de alguém que pôde me ajudar. Então, agora talvez seja o momento de eu estar ajudando esses jovens. Então, eu estou aberto a isso, né, para poder ajudar na formação deles, no que eles precisarem. Oi, agora tá. Aline Nastari, TNT Esportes. Na resposta anterior, você falou que 32 anos, você brincou, jovem ainda, né? Eu acho que esse é o ponto que mais chama atenção na sua contratação, a gente pensando nos grandes retornos ao Brasil hoje. Você
tinha mercado fora do Brasil, você tem mercado dentro do Brasil. A gente sabe, a gente falou muito durante a sua vinda de tudo que você abriu mão para estar aqui, principalmente de altos valores financeiros. Eu queria ouvir de você nesse momento, se você tem consciência, quais são as coisas que você abriu mão para estar vestindo essa camisa e por que agora? Se, obviamente, pelo Vasco, seleção brasileira, enfim, por que você escolheu voltar ao Vasco aos 32 anos? Bom, a questão de abrir mão de muita coisa é verdade, o próprio presidente aqui falou, mas eu posso te dizer que não é só do Felipe. O Vasco fez de tudo para que eu pudesse estar aqui, o presidente fez de tudo para que eu pudesse estar aqui hoje, e eu sou muito agradecido por isso. São muitas questões que envolvem essa volta. O amor ao clube é o principal, né? É um clube que eu amo, que eu sou grato demais, porque me formou para o mundo, não só na parte esportiva. E, enfim, é o amor ao clube e essa relação que a gente tem para essa volta. Oi? Foi. Bom, a seleção sempre é um sonho, né? Eu tive a felicidade de estar lá, de vestir a camisa da seleção brasileira, de ser campeão com a seleção brasileira, disputar uma Copa do Mundo. Sempre é um sonho, mas o meu principal objetivo, e com toda sinceridade, é voltar ao Vasco, poder ajudar o Vasco. O meu objetivo principal é esse. Dar o meu máximo, me entregar ao máximo junto com os outros companheiros para a gente conseguir os objetivos em conjunto. Felipe, Wellington Campos aqui, à sua direita, toma sua água aí. Tudo bem? Bom te ver. Obrigado. Uma das grandes emoções que eu tive foi chegar a Liverpool e ver você naquele cartaz enorme, eu não tenho a menor noção de quantos metros era aquilo, e o carinho dos ingleses contigo. Esse rapaz que está do seu lado, Pedrinho, que hoje arregaça as mangas para fazer um novo Vasco da Gama, a gente vê o vestiário do Vasco respirando o Vasco. Qual a importância dele na sua volta? Toda, como eu falei, o presidente fez todo o esforço, tudo que ele podia para eu poder estar aqui hoje, e já agradeço aqui de novo, né? Como você falou, é um cara que ama o clube, que tem feito de tudo para o clube voltar a ser o que sempre foi, e eu quero também fazer parte disso. Alô? Alô? Aqui é Coutinho. Boa tarde, Gabriel Rodrigues Trivela. Foram 2 meses que a gente acompanhou de negociações desde que você desembarcou aqui no Brasil, mas essas conversas já vinham de antes, né, pelo que a gente soube. Queria saber de você como é que foi. A torcida ficou muito ansiosa, que era sempre falta pouco, está perto. Como é que foi para você esse período, todas essas conversas e a ansiedade também para fechar logo essa negociação e poder vestir a camisa do Vasco? Bom, como você falou, ansiedade desde o primeiro momento. Todo dia eu ligava para meus irmãos, né? E aí, como é que tá? Até porque eu também não estava tão envolvido assim, né? Eu prefiro estar pensando só em jogar bola ali e vestir a camisa, então eu ficava sempre cobrando, e aí, tá perto, não tá? Enfim, foi um período de bastante ansiedade, mas que eu já me visualizava lá atrás, já vestindo essa camisa, e graças a Deus hoje tá tudo certo para poder vestir ela de novo, como estou vestido, mas agora dentro de campo e representando lá dentro de campo. Boa tarde, Boa tarde, Felipe. Lucas Pedrosa, do SBT aqui. Boa tarde, Pedrinho. Felipe, você passou a sua vida inteira no Vasco da Gama, estudou no Colégio Vasco da Gama, foi formado, e obviamente essa sua volta tem a ver com as diretrizes que você aprendeu aqui também. E agora você tem um projeto junto à sua família do Instituto Felipe Coutinho. Eu gostaria de saber se tudo que você aprendeu no Vasco é algo que te inspirou a criar esse instituto, que você falasse um pouquinho mais dessa ideia também. E o outro ponto você jogou nos melhores mercados do mundo em relação ao futebol. Inglaterra, Itália, Alemanha, Espanha.
Queria saber se você tem acompanhado o futebol brasileiro e em que nível você coloca o futebol brasileiro em relação a esses mercados que você atua. Seja bem-vindo. Obrigado. Respondendo a primeira pergunta, o Vasco é um clube diferente, né? Que se preocupa com a formação de pessoas, de atletas e de pessoas. E eu pude crescer dentro do clube, estudei no clube, na escola lá do Vasco. Isso foi fundamental para mim, para o meu crescimento. A escola está lá até hoje, né? Tenho que fazer uma visita lá para ver como é que está. Gostaria de, quando for possível, de visitar lá a escola. Foi uma parte muito importante na minha vida e com certeza me inspirou. O Instituto Felipe Coutinho em breve vai estar sendo inaugurado. É um sonho antigo meu e da minha família, né? Poder ajudar as pessoas, ajudar as crianças, porque a gente acredita muito que na educação através do esporte, da cultura. Então é um pouquinho daquilo que eu posso devolver para a sociedade daquilo que o futebol me deu. E a outra pergunta eu me esqueci. Sobre a prateleira que você coloca o futebol brasileiro em relação aos mercados que você jogou, que são do mercado europeu. Não, o futebol brasileiro é muito competitivo, né? Você vê todos os times, a quantidade de jogos, a intensidade. Eu sempre tive esse sonho também, essa vontade de jogar o Campeonato Brasileiro por conta disso. E sim, eu acompanhava de longe, sempre que podia estava acompanhando o Vasco. Às vezes tinha diferença de horário, o jogo ficava muito tarde, não dava, mas estava sempre acompanhando e torcendo. Boa tarde, Coutinho, aqui à sua esquerda, Matheus Guimarães do Lance. Seja muito bem-vindo. O elenco do Vasco hoje ele é recheado de grandes jogadores jovens, destaques da base, JP, Estrela, Leandrinho, Lincoln, que fez a gol agora contra o Internacional. Você é uma grande referência para esses jovens. E o que você pretende fazer para contribuir na formação desses destaques da base? A gente viu uma manifestação muito grande deles também nas suas redes sociais, dizendo seja bem-vindo, cria. O que você pretende fazer para ajudar esses jovens a amadurecer com a camisa do Vasco? Como eu falei... Desligou? Voltou. Como eu falei, eu espero poder ajudá-los, se eles quiserem, né? Obviamente, me ajuda, seja da maneira que for, numa conversa, no que for necessário ali nos treinamentos, porque eu fui muito ajudado. Eu passei por grandes clubes onde sempre tive uma referência de jogador mais experiente, e às vezes era só uma conversa que me deixava mais tranquilo, me deixava mais calmo. Então, eu espero poder também ser importante na vida desses atletas, como tiveram atletas que foram importantes na minha carreira. Felipe, boa tarde aqui na sua frente. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Boa tarde, presidente Pedrinho. Há 16 anos, você me dava uma entrevista aqui na Bandeirantes, aquele cabelinho ali, poucas tatuagens, nem sei se tinha alguma tatuagem, pelo menos não era visível. O que mudou nesse tempo? Você volta à Lagoa para conceder sua primeira entrevista na volta ao Vasco. E a tua responsabilidade com a criançada, porque tem muitas crianças que não te viram jogar no Vasco e tem você como um dos ídolos, sem ter visto você jogar. Queria que você falasse do teu papel para essa geração que está chegando, as crianças, e o que você amadureceu nesses 16 anos aí do teu primeiro contato subindo para o profissional. Não, obviamente amadureci muito, né? Vivi muitas coisas boas e outras não tão boas, e fez com que eu amadurecesse, né? O tempo passou. Eu lembro também que eu me formei aqui nessa sala. Foi uma das minhas formaturas na escola, foi aqui. E essa representatividade para as crianças é muito bacana para mim, receber esse carinho. Claro que os ídolos são eles que ganharam, que conquistaram coisa com o clube. Eu tive um período muito curto aqui no Vasco, né? Meus títulos foram fora do país, mas sempre também por todo lugar que eu passei, sempre carreguei a bandeira do Vasco com muito respeito e amor.
E é isso, a gente que joga futebol, a gente está ali, né, as crianças têm a gente como espelho, então espero sempre poder cumprir as coisas direito, fazer as coisas certas para servir de exemplo para as crianças. Felipe, aqui à sua esquerda, Flávio Dias, do canal Atenção Vascaíno, seja bem-vindo. Obrigado. Presidente Pedrinho, um abraço. Felipe, eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, sobre seus companheiros, Souza e Alex Teixeira, que ainda não foram apresentados, mas a gente já sabe que estão no mesmo bonde aí, na mesma turma. Qual é a importância dos dois, também para que você volte ainda melhor? E há exatos 13 anos aqui nessa sala, um grande ídolo, compadre do presidente do Vasco, Juninho Pernambucano, era apresentado. E muita gente não acreditava que ele já, 36 anos, bem de vida, pudesse dar ao Vasco alguma coisa. E naquele ano, por um detalhe, o Vasco não foi campeão brasileiro em 2011 e volta a Libertadores no ano seguinte. Eu queria saber a sua ambição nesse ano aqui de Vasco. É brigar também por títulos? Por que não? Seja bem-vindo. Obrigado. Claro, o meu objetivo como jogador, senão não faria sentido a gente estar aqui, sempre brigar, lutar pelas coisas importantes, né? Por aquilo que a gente acredita, e eu acredito muito nisso, que o Vasco tem condições de estar brigando por títulos, né? Tem um elenco muito positivo. Você perguntou sobre o Souza e o Alex, são amigos, são grandes jogadores. A vinda deles com certeza vai ajudar ao Vasco, que é o mais importante. Felipe, boa tarde, Lívia Laranjeira do Grupo Globo. Você falou um pouquinho de como foi esse período pré-assinatura, a ansiedade que você estava pela concretização desse negócio. A torcida também estava vivendo essa ansiedade. A gente esteve em São Januário ontem e a gente já viu agora a ansiedade pelo reencontro. Então eu queria saber de você como que você está esperando essa troca mais pessoalmente, mais próxima com o torcedor em São Januário. E quero saber se você já decorou a música, se você já pode dar uma palhinha aí pra gente. Bom, eu já ouvi muito essa música, meus filhos em casa não param de tocar. Acaba e repete, acaba e repete. Mas é muito legal esse carinho da torcida. Claro que eu estou ansioso para reencontrar dentro do estádio jogando, né? Mas vira e mexe, quando encontro um vascaíno sempre tem aquele carinho, então é muito legal essa troca. Acho que foi isso. Perguntou outra coisa? Oi? Vixe. E aí, presidente? Ela quer que eu cante. Ah, não, tá. Faz isso não. Melhor botar no... Dá uma palhinha, só o... A barreira vai virar baile. Aqui atrás. Boa tarde, Coutinho. Boa tarde, presidente Pedrinho. Pegando o gancho da pergunta do companheiro, queria que você contasse, se puder, um pouco desses bastidores, porque o Souza já esteve lá no Futebolaço Podcast e falou um pouco dessa conversa que vocês tinham de um dia voltar todos juntos. O Souza até acabou se complicando algumas vezes, mas agora está retornando. Então, se você puder falar para a gente, dividir algum momento dessa conversa, e agora está vindo você, o Alex e o Souza. Obrigado. Não, a gente sempre teve essa vontade, esse desejo de voltar, né? A gente que foi criado aqui, que tem um amor pelo clube, a gente sempre teve esse desejo de voltar e se fosse possível juntos, né? Então, agora é um momento importante, está acontecendo isso, então estamos todos felizes e ansiosos para poder dar o nosso máximo e ajudar o Vasco. Coutinho, aqui atrás. Boa noite, boa tarde, né? Você falou hoje, que saiu a entrevista da Vasco TV, que já tinha planejado há algum tempo essa volta. Há quanto tempo você já está planejando essa volta? Não, na verdade, eu sempre me imaginei, né, jogando no Vasco. Na rede social, inúmeras vezes, eu mandava vídeos para minha esposa da torcida do Vasco, inúmeras vezes, isso anos e anos atrás, com o passar do tempo, vivia mandando para ela, olha só que linda a torcida, espero um dia estar lá jogando. E mais ou menos
uns 5 ou 6 meses atrás a gente conversou como família e eu coloquei esse desejo de voltar a jogar no Vasco, né? Obviamente, a partir daí as conversas com o presidente fluíram. Aqui, Coutinho. Então é isso, né, torcida? Venho trazer para vocês aí mais uma notícia. Confira os próximos 5 jogos do Vasco. Pessoal, o Vasco da Gama aí venceu o Corinthians ontem por 2-0, nesta quarta-feira, em São Januário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o clube quebrou o tabu de 14 anos sem vencer o Corinthians, que vinha incomodando aí e muitos os torcedores vascaínos. Agora, o clube sobe ainda mais aí na tabela e começa a pensar maior dentro da competição. Claro, a zona de rebaixamento segue como uma preocupação, mas no momento o Vasco se encontra mais próximo do G6 do que do G4. Os próximos jogos são fundamentais aí para revelarem qual a verdadeira briga do gigante da colina na competição. Dia 17/7, quarta-feira, às 19 horas, Antônio Asciolotti, Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Goianiense. Dia 21/7, domingo, às 16 horas, na Arena MRV, Atlético Mineiro. E local e data ainda está indefinido aí, contra Vasco e Cuiabá. Vasco em casa, né? Aí pega o Grêmio ainda sem definição de horário e data. E Red Bull Bragantino em casa também, mas sem local e data definido. Pitão aí que também vem acumulando participações em jogos nos últimos... participações em gols aí nos últimos jogos. O Vasco da Gama venceu o Corinthians ontem por 2-0. E um jogador aí que vem se tornando um fator com sucesso coletivo, trata-se do Lucas Piton, o grande garçom aí desse time. Mas apesar de ser garçom com 3 assistências nos últimos 4 jogos, o lateral esquerdo também demonstra seu lado artilheiro. Ontem, contra o Corinthians, abriu o placar em São Januário com com uma bela ultrapassagem e um chute forte no canto do gol defensivo aí de Matheus Donelli, melhor dizendo. Piton vem sendo aí importante quando marca gols nessa temporada. Vale lembrar, o jogador foi um grande responsável pelo gol que levou aos pênaltis contra o Água Santa e pelo gol de virada aí do jogo de volta contra o Fortaleza, ambas as partes pela Copa do Brasil. Pessoal, o Vascão aí se destacando aí, o Vascão seguindo vivo aí na Copa do Brasil e também na 10ª colocação aí do Campeonato Brasileiro. E vamos brigar agora, né, pelo G6, depois pelo G4 e depois pela liderança. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Se chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não é inscrito, que se inscreva no canal. E se ainda não deixou seu like, deixe seu like, que nos ajuda muito aqui na plataforma e no engajamento do vídeo também. Fiquem com Deus, tenham uma excelente quinta-feira e até a próxima notícia.